Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Em um passado muito distante, antes do início da história registrada, os primeiros homens empreenderam um longo caminho desde sua terra natal em Essos até o último continente, as Terras do Poente, e passaram a tomar das raças antigas todas as terras férteis e mais interessantes na base do fogo e do bronze. Seu território se expandiu de tal maneira e tantos reinos e clãs surgiram ao longo do tempo que muitos deles começaram a se estabelecer em locais menos desejáveis, como as terras perpetuamente geladas do extremo norte, onde a vida era mais dura, as colheitas mais difíceis e mais esparsas, os verões mais curtos e os invernos mais longos. Mais adiante, após a longa noite que ameaçou varrer do mundo a humanidade, os primeiros homens Stark, liderados por seu fundador Brandon, o Construtor, ergueram a gigantesca muralha de gelo para impedir que os exércitos da morte que desceram do norte voltassem a ameaçar os reinos dos humanos, mas falharam em perceber ou simplesmente não se importaram com o fato de que já haviam muitos seres humanos vivendo para muito além do limite demarcado pela grande fortificação de gelo, e que passaram a viver desde então do lado errado do limite do mundo, distantes das leis dos senhores e reis, e de tudo aquilo considerado como civilizado e próprio de um reinado como deveria ser. E foi dessa forma que o assim chamado povo livre, aqueles que jamais se ajoelham e não seguem nenhuma lei exceto a sua própria, passaram a existir, o que lhes rendeu a alcunha entre o povo civilizado de selvagens, além de lhes render também bem pouco apreço. Pouco e ainda menos é conhecido sobre os primeiros selvagens e sobre seus costumes, ao ponto de o arquimestre Thomas argumentar em seu livro, A Mentira dos Antigos, que os místicos e temidos outros, que seriam criaturas sobrenaturais com sede pelo sangue dos vivos, eram na realidade uma tribo ancestral oriunda dos selvagens, que havia se unido e partido em direção ao sul, em busca de saque e conquista, embora isso não seja algo propriamente verificável. Não se pode dizer que os selvagens se contentaram com o papel que lhes foi atribuído, como povo isolado para além do limite do mundo, de forma que ao longo dos milênios, diversos reis para lá da muralha lideraram exércitos contra a fortificação de gelo, com o objetivo de quebrá-la e tomar terras mais ao sul para eles, desde Jorah Mormont até o líder atual do povo livre, Mance Rayder. No entanto, uma a uma, tais tentativas foram sempre suprimidas, seja pela Patrulha da Noite, seja por coalizões de casas nortenhas, sob a liderança dos reis e depois dos senhores Stark. No que diz respeito ao aspecto cultural, a barreira imposta pela muralha moldou as tradições do povo livre, por conta dos milênios de isolamento, e ainda que tanto eles quanto os nortenhos sejam de fato descendentes dos primeiros homens e compartilhem o mesmo sangue e a mesma religião, seus costumes divergiram bastante ao longo do tempo. O povo livre se orgulha ferozmente de sua liberdade e autodeterminação, em contraponto ao que chamam de os ajoelhadores, todo o povo civilizado mais ao sul, acusando-os de serem meros covardes que simplesmente se submetem às leis dos senhores e dos reis em troca de meras migalhas, em contraponto ao povo livre, que faz o que bem entende e simplesmente captura o que deseja em suas muitas incursões. Por outro lado, o povo dos reinos enxerga os selvagens como pouco mais do que animais, que saqueiam, matam, roubam e estupram sem nenhum pudor ou decência, e se orgulham de seus meios primitivos e pouco refinados. Isso não significa, no entanto, que o povo livre não possua seus líderes, mas ao contrário dos reinos civilizados, onde a questão é normalmente decidida pela via da descendência de sangue, entre os selvagens, apenas a força e a destreza em combate contam, e os líderes nunca emergem por conta de quem foram seus pais ou ancestrais, mas sim por conta de suas habilidades e de sua capacidade para inspirar a lealdade dos outros.
O povo livre acredita que os deuses antigos criaram todo o mundo para que os homens o compartilhassem, mas que os reis e os senhores vieram e tomaram posse de tudo, o que tornaria seus esforços para tomar dele suas posses ilegítimas como nobres e corretos. Da mesma forma, entre eles, o conceito de propriedade privada e as leis que as protegeriam são virtualmente inexistentes. Os fortes tomam o que lhes apetece e protegem aquilo que podem, e o que não pode ser protegido é simplesmente tomado, seja um objeto, seja uma filha ou esposa. A sociedade do povo livre é dividida em um grande número de clãs e povos, cada um dos quais com suas peculiaridades, e como é de se imaginar, manter qualquer tipo de coesão em um ambiente tão diverso e esparso é algo muito difícil, quando não impossível. Alguns destes reconhecem a autoridade de certos chefes e líderes, enquanto outros vivem em um quase perpétuo estado de anarquia, lutando constantemente uns contra os outros e entre seus iguais. Apesar disso, o povo livre valoriza profundamente a palavra dada, e um homem que traz suas promessas é considerado vil e amaldiçoado pelos deuses. Os selvagens são conhecidos por serem mais tolerantes e igualitários na questão dos sexos, e até mesmo as mulheres se tornam guerreiras entre eles, as chamadas esposas de lança, que vivem uma vida dedicada ao combate e se tornam tão habilidosas quanto os homens nesse meio. Do mesmo modo, eles também são mais tolerantes com relação ao orcs e troca-peles, até mesmo adorando-os e reverenciando-os como pessoas especiais, favorecidas pelos deuses. Dentre os grupos selvagens mais notáveis podem ser destacados os Ten, de longe o povo mais peculiar dentre todos, justamente por ser mais organizado e centralizado do que outros povos selvagens. Eles habitam um vale oculto entre as presas de gelo, no extremo norte, ainda mantêm o uso corrente da língua antiga e durante muitos séculos mantiveram mais contato e comércio com os gigantes do que com outros seres humanos. Eles são liderados por uma só figura com status semidivino, o Magnar, palavra que significa Senhor no idioma antigo, e já foram objeto de todo um vídeo aqui no canal, que você poderá assistir clicando no link na descrição abaixo ou ao final deste vídeo. Os clãs da Floresta Assombrada, que se organizam em torno de vilarejos escondidos entre as sombras das árvores da floresta, como é o caso de Brancarbor, e parecem estar entre os mais calmos e assentados dos selvagens. Os selvagens que se organizam em comunidades restritas, como Craster. Os ermitões seminômades que vagueiam por onde encontram melhores chances de sustento. Os cornopés, os corredores noturnos, os homens da costa gelada, os canibais dos rios gelados e os cavernícolas de caras e corpos pintados, tidos como os mais exóticos e estranhos, tanto para outros selvagens como principalmente para o povo dos reinos. No que diz respeito aos idiomas falados pelo povo livre, existem numerosas variações, mas aqueles que vivem mais próximos à muralha parecem não ter problema em falar o idioma comum dos Sete Reinos, possivelmente pelo extensivo contato com os Irmãos Negros, enquanto os Ten são o principal grupo conhecido por falar o idioma antigo, com o qual se comunicam em especial entre si e com os gigantes, mas não são o único grupo a ainda manter vivo o idioma dos primeiros homens. Ainda falando a respeito da questão cultural, os selvagens são conhecidos por terem suas próprias tradições musicais, cantando tanto no idioma antigo quanto no idioma comum, sobre temas como o inverno e a batalha. Canções e baladas conhecidas incluem o Corno de Inverno, a Rosa de Winterfell, o Corvo que Arde e o Último dos Gigantes, além das canções do famoso herói Bael, o Bardo, autor de A Rosa de Winterfell e de diversos outros cantos. No que diz respeito às rivalidades do povo livre, para além daquelas cultivadas entre eles próprios, que variam drasticamente e não seguem um padrão, eles têm uma dura e amarga inimizade com os homens da patrulha, que são afinal de contas aqueles encarregados de impedir a passagem para além da muralha, embora encontros de escambo e comércio entre esses grupos não sejam também impossíveis, e estejam longe de ser raros. Patrulheiros negros que partem para além de sua muralha não são poupados quando capturados, e os corvos, como são chamados pelo povo livre, são normalmente executados no ato, a menos que abneguem seus votos e se juntem aos selvagens, algo bastante incomum. No que tange a religião entre o povo livre, como dito anteriormente, eles cultivam desde os tempos antigos a fé nos antigos deuses, herdada dos primeiros homens que, por sua vez, a aprenderam com os filhos da floresta. Entre os homens da costa gelada, existe a crença em deuses congelados dos mares, enquanto deuses caranguejos também são adorados na ponta de Stormont, perto de onde um dia se localizou Durolar.
Ademais, disse que alguns cavernícolas adoram deuses subterrâneos obscuros, cujos nomes e feições são desconhecidos pelos demais selvagens. A vida para além da muralha é dura e breve, e por isso mesmo, existe entre os selvagens o costume de não nomear seus filhos antes dos 2 anos de idade completados, pois acreditam que isso traz um infortúnio sobre a criança. Desse modo, é comum atribuir aos recém-nascidos nomes de leite, que são palavras associadas a eles pelas quais os pais e outras pessoas podem chamá-los antes de lhes serem atribuídos seus nomes verdadeiros. No que tange aos costumes matrimoniais, espera-se que os homens raptem as mulheres que desejam desposar de dentro de seus núcleos familiares, preferencialmente lutando contra seus pais e irmãos, para provarem sua força e seu valor em combate. Acredita-se também que homens que raptam mulheres oriundas de locais distantes fortalecem a linha sanguínea do clã, enquanto raptar mulheres do mesmo clã ou tribo é considerado equivalente a se raptar uma irmã ou prima, algo tido como repulsivo entre o povo livre, por ser uma prática ofensiva aos deuses. No que toca os costumes de pilhagem do povo livre, espera-se que um guerreiro inicie sua vida de pilhagens ao sul bastante jovem, às vezes tão jovem quanto aos 12 anos. Isso é feito normalmente através da escalada da muralha em algum local mais vulnerável, acompanhado de um grupo de alpinistas experientes, ou através da navegação clandestina na Baía das Focas. A escavação de túneis por baixo da muralha também não é impossível, embora esse seja o método mais arriscado, pois é muito fácil que uma patrulha de passagem localize os trabalhos de escavação muito antes de estarem finalizados. Produtos pilhados preferencialmente pelo povo livre no sul incluem principalmente armas e armaduras de ferro e aço, já que os selvagens nunca desenvolveram grandemente o trabalho em metais, à parte dos Ten que trabalham o bronze, além de itens valiosos e mantimentos ordinários. Para além das armas de bronze dos Ten, o armamento do povo livre normalmente consiste em peças de madeira endurecida pelo fogo e pedra afiada, pois a mineração e o trabalho com metais são virtualmente desconhecidos aqui, e existe apenas um punhado de bons ferreiros dentre o povo livre, que aprenderam seu ofício no sul. Os principais armamentos de metal dentre o povo livre são peças avulsas saqueadas dos cadáveres de patrulheiros, mas não é impossível encontrar também peças mais legítimas, negociadas com irmãos inescrupulosos, ou mesmo com contrabandistas vindos do sul da muralha ou mesmo do outro lado do mar estreito. Até mesmo os cavalos dentre o povo livre são mais escassos do que entre o povo dos reinos, e são criaturas hirsutas e de patas largas, mais afeitas ao transporte do que propriamente ao combate. Membros notórios entre o povo livre incluem o próprio Craster, que segundo rumores seria filho bastardo de um patrulheiro com uma selvagem. Harma Cabeça de Cão, uma esposa de lança famosa por seu ódio aos irmãos negros. O Senhor dos Ossos, chamado pelos patrulheiros de Camisa de Chocalho, um importante comandante militar entre o povo livre. Orel, um troca-peles batedor, que assume o corpo de uma águia de penas azuladas. Styr, o Magnar de Ten, líder supremo desse povo selvagem. Tormund Terror dos Gigantes, um dos braços direitos de Mance Rayder e um velho guerreiro afamado. Varamir Seis Peles, um famoso warg capaz de assumir os corpos de 6 animais diferentes. Dalla e Val. A primeira é a esposa de Mance Rayder, enquanto a segunda é a irmã de Dalla, considerada como a princesa selvagem pelos ajoelhadores. O Chorão, outro afamado lutador entre os selvagens, com os olhos sempre lacrimejantes. Alvin Mata-Corvos, guerreiro famoso por suas proezas contra os irmãos negros, que lhe renderam sua alcunha. Ygritte, a esposa de lanças que eventualmente se tornou a mulher selvagem de Jon Snow.